Olá para você ligado nas redes sociais da Mais Comunicação Integrada. Eu sou Igor Lopes, aqui do meu lado está Vanessa Palhozzi. Começa mais um? Pode mais. Muito bem, hoje com uma convidada muito especial, né, Vanessa? Na verdade a gente tem, assim, considera todos especiais, mas eu em particular, essa é ainda mais especial, né? A realização de um sonho de Vanessa Palhozzi. Com certeza, não teria como a gente falar do Dia do Professor sem ter essa convidada, não desmerecendo os outros profissionais, porque a gente tem um carinho grande, mas de uma forma particular, a Prof. Lisiane Anita Scartesini, né? Mais conhecida como Prof. Lise. Então, é a nossa convidada especial desta sexta-feira. Muito obrigada por aceitar esse convite, nos receber aqui na tua casa. Cafezinho maravilhoso já, né? Já tomei tudo, meu açúcar com café. Já tá na hora de encher a xícara de novo. Enquanto ela vai falando aqui as perguntas, vamos encher de novo aqui, né? Vai passar. Mais que uma professora, né? Muito mais que uma professora. Projetos sociais, ajuda em alunos... Enfim, né? Muito mais que uma professora. Mãe. Um pouco mãe. Primeiro, uma surpresa, né? Nunca fiz um podcast. Não sou muito fã das mídias, mas aprendi muito nessa pandemia. Então, um prazer em recebê-los aqui na minha casa, que é onde eu encontro a paz que eu preciso. Na família, com os meus cachorros. E é aqui onde eu me realizo como pessoa para tocar o meu dia, né? Nos desafios que aparecem no dia a dia, porque nem todos os dias são perfeitos, né? Então o emocional que eu preciso para estar bem, eu encontro na família, e nada melhor do que recebê-los na minha residência, na humildade, que é assim que eu vivo, é assim que eu gosto, né? Só não tô de leg porque vocês vinham aqui, porque é a minha roupa preferida. Então hoje botei uma roupinha melhor, né? Tá chique. Tá chique. Tá chique. Então, um prazer. Se maquiou, cortou o cabelo. Esse precisava, fracos, tá? né? Isso precisava, mas já o útil útil ao agradável. agradável. Tá bom. Uma honra, né, Vanessa? Com Ela arrumou toda, se produziu toda, gente. Eu não botei brinco porque nunca uso. Quem visse ia dizer, ué, o que aconteceu com a Prof. Lise que tá de brinco? Então isso não. Tá de bom tamanho. Não, tá tudo certo. Bom, pro pessoal que acaba não conhecendo, o pessoal que está acompanhando a nossa rede social agora, queria que tu se apresentasse, é natural daqui, nome completo a gente já disse, né? Idade, se tu quiser falar. Sem problemas, ela passa para todo mundo. Então, Casada, enfim. Meu nome é Lisiane Anita Scartesini, ou incenso, tá vindo a fumaça. Coisa boa. Não tem problema. 51 anos, nascida em Encantado, criada pela minha família materna, a qual eu admiro e respeito, e passamos muitos desafios. Casada de noiva não, né? Quando eu era criança eu dizia que eu não queria ter filho nem casar e que eu queria ser professora, então eu só não profetizei que eu ia ganhar na Mega Sena. Mas Jamir Luiz Pazini, meu parceiro de boas ações, que não reclama, que carrega e descarrega o carro 1000 vezes, e que busca e que entrega e que me completa. Quase 30 anos juntos, né? Então, é uma cumplicidade. Sou formada, fiz magistério no Scalabrini, onde guardo grandes referências para minha vida profissional. Depois, já, entre aspas, velha, por incentivo de um amigo, tu tem capacidade, volta a estudar, tu tem capacidade, volta a estudar. Com 42 anos, me formei em pedagogia. E daí foram abrindo caminhos. Descobri uma área que eu amo muito, que é a neuropsicopedagogia. Me especializei, fiz a institucional e depois gostei tanto que fiz a clínica. Depois eu jurei que eu não ia mais estudar, aí acabei fazendo orientação educacional, que é no que eu atuo, né, na Escola Farrapos. E por último, então, e fechei, especialização em educação de jovens e adultos em função do meu envolvimento profissional no Presídio Estadual de Encantado. E agora eu não quero mais, mas eu já fiz um curso de 100 horas. Então vai indo. Dias aparece outro. Acontece que a gente nunca está pronto, preparado, e a gente não sabe tudo. Isso. O mundo vive em constante transformação, e as crianças e os adultos também. Eu acho que eu estou nesse mundo e escolhi ser professora por influência da minha mãe, que era prof.
e via toda a dedicação que ela tinha. A tia Ivanice também no início foi prof, depois fez concurso e virou bancária, né? Mas quando eu escolhi ser professora, em 94 eu fui nomeada no estado e eu decidi que eu queria ser prof para fazer a diferença na vida dos outros, assim como algumas professoras do Scalabrini fizeram na minha, com respeito à minha situação de morar na colônia, de não ter tantas posses, de ter algumas dificuldades. Mãe fazia faculdade porque o meu avô dizia que tinha que estudar, minha tia também. E eu queria ser um pouco mais empática, acolhedora, respeitando as diferenças, e acredito que estou cumprindo a minha missão com dificuldade, com erros e acertos, porque a gente não acerta tudo. Tenho algumas ideias que eu tenho que eu acho que vão ser ótimas e viram caos, dá tudo errado, tudo errado. Daí tu tem que repensar e dizer, que M, né? Pensei que ia dar, mas não deu o que eu quis, vamos pensar de novo. Então, como a gente é um ser humano em evolução, e na minha concepção ninguém é melhor do que ninguém. E cada um tem sua função na cadeia, né? Na vida. Eu escolhi ser professora e sou com muito orgulho. Muito orgulho. Eu não saberia fazer outra coisa. Eu amo quando o pai me chama e diz, olha, prof, tal coisa não achei legal. Eu amo quando aconteceu essa semana, a mãe de um aluno, que não é meu aluno, porque eu estou na orientação da Escola Farrapos, mas de noite uma mãe me manda uma mensagem e diz, prof, desculpa a hora, mas eu preciso te dizer que o meu filho te ama. Uma criança. Então, acho que estou cumprindo a missão a qual eu escolhi para minha vida. 32 anos, comecei na AME, naqueles primeiros empregos de muito antigamente, que nem tô contando para aposentadoria, porque o meu mentor foi o qual me ensinou muito. Eu chamava ele de Alexandre, mas é Ermilo Alexandre, que trabalhou na rádio. Ele era o diretor naquela época na AME, em 91, 92, e eu parei na AME, a qual eu amo o bairro. Dali vem a minha ligação com, eu chamo muito carinhosamente de Navega, né? Foi ali que eu conheci pessoas maravilhosas que fizeram parte da minha formação pessoal. E é ali que começou mais ainda o meu amor pela educação. Num contrato de primeiro emprego, hoje acho que é jovem aprendiz, mas na minha época era, nem me lembro o nome que tinha. Tinha 16 anos, gente, eu tinha alunos de 12, 13. Para fazer o reforço, né, no turno inverso. E o Ermilo, acho que é Ermilo. Ermindo? Ermindo, Alexandre. ele fez muita parte também da minha formação profissional. Então, as coisas foram indo, acontecendo. Porque era para ser. Porque era para ser. É isso aí. Mas voltando um pouquinho mais à tua intimidade, né, prof, a questão, assim, pra gente entender o outro lado da Profilize, né, porque a gente conhece um pouco da questão profissional, mas, assim, como é que foi a tua infância, a tua adolescência, né, essa que tu disse que tiveram algumas dificuldades, enfim, né, a dona Zita também deu duro, né, pra contribuir nessa caminhada que tu tem, enfim. A mãe saiu de casa naquela época, onde foi taxada por muitos adjetivos, né, eu tinha 7, 8 meses, e eu vim morar aqui do lado, que era a casa materna. Então eu fui criada pelo tio Gringo, pelo Volgo, pela avó Anitta, pela Dinda Ivanice e pela minha mãe. Onde a família, a tia tocava violão, fazia parte do Emaús, aquela família, diante dos perrengues que tinha, óbvio, mas unida e solidária. Então eu cresci aqui até os 8, 9 anos, daí eu fui morar na Santa Clara, onde a mãe fez a casinha da Madesati, aquela que vinha com as tabuinhas assim. Nossa, a gente não tinha nem TV, nem guarda-roupa quando foi morar lá. Mas algumas pessoas no nosso caminho foram ajudando. E a minha família materna me deu toda orientação, toda instrução. O meu avô dizia, tu nunca rouba, tem que cuidar do teu nome. Porque se tu não tiver nada na vida e tiver o nome, as pessoas vão te ajudar. Agora, se falarem mal de ti na rua, ninguém vai te ajudar. Então, eu fui criada numa simplicidade muito grande,
né? Meu avô não sabia muito ler e escrever, se virava, né? Óbvio, mas tinha um poder mental de cálculos, assim, que 10-0 em mim. A minha avó, uma doçura, então tudo virava chimia, alemã, né? Tudo virava chimia, fazia biscoito, cuca, bolo, e eu fui criada com muito carinho. Então muitas coisas foram supridas na minha vida, nunca passei vontade, passava desejos, né? Nunca passei fome, aliás, desculpa, mas vontades. Mas o que eu tive de mais importante foi o amor em família, a minha base. Por isso que eu valorizo tanto essa minha humildade. E no fim de semana assistir seriado, comer alguma coisa boa, tomar chimarrão, ficar com a família e os cachorros, né? É minha família, é a minha base. Depois de um tempo, daí fui me aproximando mais do meu pai, né? Ele fez um tratamento de alcoolismo e acho ele um herói também pelo que superou, né? Mas a minha criação foi sim com a família materna. E nessa questão, ali na infância, foi para a escola estudar, como surgiu... já falou antes, né, sobre essa questão de sempre quis ser professora, só... Você professora, não vou casar de noiva e não vou ter filhos. Isso, né? Sempre falou isso, então sempre teve essa vontade de ser professora, mas na hora do, digamos, pega pra capar, como é que foi? Eu decidi que eu ia terminar a 8ª série na época e eu queria ser como a minha mãe, apesar de passar o sábado e domingo preparando aula e corrigindo, porque ela era exigente e chata. Ela era uma mãe que olhava meus cadernos e tinha que melhorar a letra, sabe? Conversar menos, os meus boletins, esses dias apareceram, era melhorar a letra e conversar menos, melhorar a letra. Todos os anos, todos os bimestres, né? Eu acho que a minha mãe foi meu espelho. E mais as minhas profs de Scalabrini, do ensino fundamental, sempre carinhosas, zelosas. E algumas de 8ª série que marcaram muito a minha vida. Eu não vou citar nomes porque eu vou deixar alguém fora. Mas 3, assim, foram fundamentais na minha escolha porque eu queria ser um pouco como eles, sabe? Aquela coisa de amar o que fazia, chegar, o mundo podia estar caindo, mas o bom humor na sala de aula, o carinho em te acolher, em te ajudar. Então eu decidi que queria ser como a minha mãe e como estes que foram meus exemplos e fui. Aí fiz o magistério, terminou o magistério, não tinha grana para fazer faculdade. É como eu sempre digo para os meus alunos pequenininhos, né? Óbvio que eu quero ir para a Itália. Seria bobagem dizer que eu não queria ir para Veneza, para a terra da Julieta, Verona, né? E lá na estátua, botar a mão, que nem todo mundo tira foto lá, bonita, né? Só que eu sou tão feliz fazendo chimarrão e indo com o Jamir comer pastel em Santa Bárbara, ir para cima de São Valentim, que a gente tem que ser feliz no que escolheu. Eu escolhi ser professora, então eu sei que eu não sou valorizada como deveria pelo governo, ok, que eu tô ainda na classe B e tenho 5 diplomas, queria estar na E para melhorar um pouquinho o salário, agora mudou tudo, nem sei quando eu vou me aposentar, mas eu não posso ser amarga, mal-humorada pela situação que está agora. Desde que eu sou professora, que eu fui nomeada no estado em 94, é sempre a mesma confusão. Entra um, sai outro, não nos valorizam, não. Mas isso não pode me tornar uma professora amarga, mal-humorada, infeliz e descontente. Se eu escolhi ser, eu preciso ser da melhor maneira que eu consigo. Para mim isso é muito bem resolvido. Não tem. Gente, eu lido com crianças e com pessoas sem liberdade. Eu posso ser, assim como os professores foram minha influência, eu posso ser na vida de alguém também uma referência. E eu não quero ser uma referência negativa. Eu procuro não ser. Pode ser que na minha trajetória eu marquei alguém de forma negativa, não sei. Pode ser que sim. Mas eu procuro, como eu não tenho filhos, quando eu vou conversar com um pai ou um aluno, eu sempre penso assim, e se fosse comigo? E se eu tivesse na frente de uma orientadora ou de uma professora e eu tivesse no lado oposto? Como eu gostaria que falassem comigo? Porque a gente sabe que o mundo não é perfeito, as profissões não são perfeitas e
E a gente tem perrengue sim para resolver, né? Então, cuidar nas palavras. As palavras entram aqui, mas quando elas vêm para cá, ou ficam aqui dentro martelando. Eu sei porque eu já fui humilhada, já fui desprezada, já fui questionada. Porque tu é assim, tu é muito mimimi, tu tem que ser mais firme, pra que tanta campanha, que vão trabalhar. Só que eu escolhi ser assim. E eu não vou mudar com medo do que os outros pensem de mim. É melhor eu ser taxada daquela prof mimimi que conversa, do que aquela prof é grossa, aquela prof não sabe acolher o aluno. E se fosse com o meu filho? Eu não tenho. De barriga, mas de coração tenho inúmeros. Falta espaço. Falta, né? Então, esse fosse comigo. Isso aqui eu uso muito, né? Onde houver ódio que eu leve o amor. Entrego, confio, aceito e agradeço. Demorei para entender muito. Com 51 anos, acho que agora eu tô numa maturidade emocional. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. São coisas que eu comecei a mentalizar, porque eu estava adoecendo diante de comentários, diante de julgamentos. Quem sou eu para julgar alguém? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só quero tentar fazer a diferença na vida de quem passa por mim, errando inúmeras vezes, inúmeras, acertando inúmeras vezes. Mas eu sou muito humilde para reconhecer o meu erro e pedir desculpa se for preciso. Porque na caminhada tu encontra pedras, né? Agora cabe a mim escolher se eu quero destroncar o meu dedo ou se eu quero construir um caminho com ela. Então, não tem. Já aproveitando esse teu gancho, né, prof, com relação... Dentro disso tu acaba muito envolvimento com a comunidade no sentido não só de ser uma professora, mas também com causas sociais. Seja idosos, seja crianças. E como tu disse, bicho. Não importa, assim, quem, os menos favorecidos, digamos assim, né? Como é que surgiu isso? Daqui a pouco, a própria ajuda que tu teve, né? Quando na tua infância, ali com a tua família, se isso também te motivou? Olha, quem morou e foi criado na colônia sabe muito bem o que eu vou dizer. Entende o que eu vou dizer. Quando se matava um porco aqui no Vô, se fazia morcela, torresmo, banha e tal. Então, o meu avô e a minha avó já separavam o pacotinho. Um pedacinho de morcela, porque não era um porco muito grande, né? Mas era assim, pro tio Décio, pra tia Nair, pro seu Cardoso, que morava aqui do ladinho, né? Então, eu sabia que quando matava um porco, a minha função era levar este pouquinho de cada coisa para essas famílias. Quando acontecia o inverso, a gente também ganhava. E eu acredito que a solidariedade veio dali. Aí a família foi crescendo, né? A tia Ivanice casou com o tio Cirilo. E é uma pessoa de extrema bondade, competência, capacidade, respeito, sabedoria. E ele também veio. Daí o tio Gringo casou com a tia Ana, veio, né? E as coisas foram indo. E eu fui criada assim, a dividir e repartir. Quando alguém ficava doente, quando a minha avó fez a cirurgia do tumor, a vizinha vinha tirar leite. Quando a vizinha ficava ruim, a avó ia tirar leite. Podem ser exemplos simples, sim, mas são os exemplos da ajuda ao próximo. E eu amo, né? Criança, idoso e bicho. Então, assim, procuro usar minhas redes sociais quando precisa, tenho parceiros. E as coisas acontecem por acaso, né? Eu não fico procurando quem precisa. Aí, posso te citar, Igor? Pode. A gente teve aquela ação do recolhimento na praça, veio um catatal de TV, a gente não testa se é bom ou ruim, se tá descartando, foi. Meio-dia me liga o Igor, prof. O senhorzinho lá do Navega queimou a TV e ao passatempo dele tá indo no vizinho assistir a novela. Não tem uma. Putz, Igor, agora? Tu teve a manhã inteira, tu viu minha televisão lá. Tu me liga quando... Eu tinha ido lá, eu tinha ido. Ele foi? Eu fui lá. Fazer fotinho? Sim, fui lá. Daí, às meio-dia, quando tá tudo indo um pouquinho dos infernos lá pra Lajeado, ele me liga pedindo se não tinha uma TV. Eu disse, mas mandasse ele atrás do olha, caminhão. eu disse, eu nem vou te responder o que eu tô pensando, mas espera. Nesse meio tempo, fui no sindicato, que era
era fruteira, agora virou sindicato, Sim, né? isso, Eu isso. sempre me É troco. que na época acho que ainda era. Daí entro lá e disse, mas eu vou matar o Igor. Tudo carregado embora, a criatura me pede se eu não tenho uma TV, porque o senhor do Navega queimou a TV. Mas não tem problema, diz a moça que trabalhava lá. Lá em casa tem 2 que nós não conseguimos levar pra praça e funciona. Igor, vem aqui e fala com a... Nem me lembro o nome da moça, mas tu te vira carregar essa TV. E daí depois, qual foi a recompensa? O pai do Igor e o Igor, né? Não, vocês fizeram uma carninha e chamaram ele e daí levaram a TV. Tu me mandou do o outro lado da rua. Alegria. Então as coisas acontecem assim e tu não precisa ter grana para fazer o bem. Quer dizer, a TV nem saiu de mim, o que me custou foi uma ligação. E ainda disse pro Igor, tu te vira carregar, né? Porque eu não quero saber. E era uma TV pesada. Gente, era uma TV pesada. Eu tava com o meu carro, um palhozinho pequenininho, mal coube no banco de trás, que é a TV de tubo, né? Grande, Sim. né? Mas ele ficou numa felicidade. Eu mandei o vídeo, né? Mandei o vídeo. Ele o Igor, ficou numa felicidade. Que agora uma não ia mais felicidade. precisar ir no vizinho assistir a novela. Sim. Né? Então, assim, ó, não é assistencialismo, não é paternalismo, não é Não é querer, se aparecer. não é querer se achar. Que tem muito isso, né? Não é querer se achar. Mas se é tão fácil. Olha, uma TV que eu não tinha, que comentei braba, porque o Igor, eu ainda disse assim, mas o cara é louco, né? 4 viagens as vozes fizeram para Lajeado, 300 toneladas de eletrônica, a criatura me liga para ver se tinha uma TV. No final. E ela disse, não te preocupa que... Então assim, ó. Era pra ser. É um trabalho de formiguinha. Eu não fico procurando. Quando aparece, a gente se junta nos parceiros do bem. Vocês querem maior exemplo do que o Igor, o Xandão e o Dila? Na pandemia, com os celulares para os alunos terem acesso às aulas remotas, ninguém faz nada sozinho. Até posso ter a ideia, mas uma ideia sem ter uma equipe, um grupo de amigos ou de pessoas solidárias por trás, não tem, tu não faz. Daí eu entro na mesma questão. Ninguém é melhor do que ninguém. Um precisa do outro. Quando a gente se une, as coisas acontecem. Quantos alunos tiveram acesso às aulas remotas por causa de vocês? Eu não sei quem doou. Eu não conheço. Mas tu és testemunha, tu vieste aqui com o Xandão entregar alguns celulares, eu comecei a chorar. Que era pra vir um só, veio uns 5, 6 aí. Sabe? E daí, outra amiga que trabalha na questão da justiça, né? No fórum, me chama, Lise, como funciona, o que tu precisa, já indiquei outra escola que precisava mais do que nós, porque eu não tenho vergonha de pedir. Eu não tenho vergonha de pedir. Pedi lá, tô precisando disso, Xandão aquilo, Igor. Vanessa, tu é... Quantas mochilas vieram do IASIG, sei lá de onde é que tu me trazia? Quantos alunos com... É só uma mochila, mas para aquele aluno, aquela mochila fez a diferença no momento. Falando nesse sentido, as pessoas têm a ilusão de que, tipo assim, por seja R$5, a gente que, né, que acaba atuando, principalmente com os animais, que acabo tendo mais ligação, tipo, é R$5. Ajuda tipo assim, fica com muito. vergonha, mas é Não. que se tu for somando de 5 em 5, Ajuda muito. o quanto tu não De vai, um né? em um. De um em um. Eu em um. Exatamente. Né? Não tem. Então, fazer o bem é fácil. E não precisa ter dinheiro. Eu acho que a gente tem vergonha, eu vou colocar minha opinião, né? Eu acho que a gente tem mais vergonha de pedir pra si mesmo Sim. do que para os outros. Sim. Porque assim, uma escola precisa, um vizinho precisa. Porque assim, lá eu venho do bairro Navegantes, como tu falou, o Navega, a praia, Navega. a praia, Pra mim é Navega. e pros mais íntimos, a vila. Né? Somos vileiro, é nós. Então assim, abraço pro pessoal do Navegantes, também sempre assiste a gente. Eu também. Né? Ó. Mas é assim, tu vê, por exemplo, entrando nesse gancho de sociedade, de vínculo, quando vem uma enchente, não existe a minha casa. Existe a casa de todos. Eu terminei de fazer minha mudança, eu vou ajudar meu vizinho, vou ajudar a pessoa tal, tem um espaço na minha caminhonete, eu vou ajudar a pessoa. Então isso existe não só
numa certa área, mas Todo os mundo. mais humildes são os que mais ajudam, os que menos têm são os que mais dão. Olha, eu não tenho dinheiro para colocar gasolina, mas eu tenho um pouquinho para te ajudar a fazer uma mudança até o morro, para não pegar enchente na tua casa, para salvar alguma coisa tua. A minha primeira experiência foi quando eu estava na AME. A AME funcionava na parte de trás da PAI na época. Era, né? A PAI na frente e a AME atrás ali. E da janela eu via todo o bairro. E isso foi em 91, 92, não me lembro o ano, né? Mas eu tava dando aula e o menino começou a chorar muito. Daí eu disse, mas o que aconteceu? Eu não vi nada. Vai vir água e eu tô com a minha mochila em casa. Daí eu desci com os alunos, por conta e risco, né? Porque eu sempre fui bicuda, metida, faladeira. Faladeira no bom sentido, tá? E a gente foi buscar essa mochila. Só que eu comecei a chorar tanto, porque eu nunca tinha estado... Uma coisa é tu ver, e eu tenho uma opinião, né? Vai ver se é pra ajudar. Se tem alguma coisa pra dar, nem que seja um sanduíche. Vê pra passar os carros e entrar mais água, que nem acontecia na escola lá do Navega na Heitor, quando eu fui diretora por um curto período, ainda peguei enchente pra me ajudar. Aí é um desespero, porque tá todo mundo pensando em si, e às vezes não dá pra ajudar o outro. E uma escola não é assim. Mas naquela época da AME, eu me dei um desespero, porque eu tava lá no meio do bairro, e a água chegou e eu não tinha água, e quando eu saí eu tinha água na canela. E quando eu saí eu tava com água no joelho. Então, aquela imagem, nem me lembro quem é o aluno, tá? Mas aquela imagem daquela criança chorando por uma mochila. Como eu não vou fazer diferença na vida dele? Ele pode nem se lembrar de mim. Mas neste momento, eu vi que um precisa do outro mais ainda para viver. E se fosse a minha mochila lá? Eu não tinha material escolar melhor quando eu era criança. Eu tinha o básico. E daí? E se eu perdesse o que eu tinha na época? Qual seria o meu sentimento? Se fosse comigo, Exatamente. como eu agiria? Tu acha que falta um pouco o pessoal se colocar no lugar do outro? Algumas situações. Chegou. Agora Chegou. deu, né? Chegou. Jingle. Chegou. Se comporta. Dona Zita chegando. Vamos esperar. Igor, eu acho que essa é uma pergunta muito pessoal e muito íntima. Cada um que estiver assistindo, você faça essa pergunta. E se fosse comigo? O que eu faria? Como eu agiria? O que eu gostaria que fosse feito por mim? Eu já sofri muita grosseria, humilhações. Na época de criança, hoje tem o nome lindo de bullying, né? Mas na minha época, alguns, quando eu chegava na escola, fechavam o nariz e diziam que eu tinha cheiro de porco. Porque realmente aqui tinha porco, vaca, galinha, né? Então tem lembranças da minha infância que eu não quero passar para os meus alunos. Eu não quero que se sintam como na época eu me sentia e não tinha psicólogo. Era o SOI. E se tu fosse, imagina, Serviço de Orientação Educacional. Eu não quero que as crianças tenham esse sentimento de pensar assim, ó, eu não tô cheirando a porco, meu avô faz sabão, eu tomo banho. Por que isso? Então eu não quero isso. Não quero isso. Eu acho que cada um respeitando a si próprio, se aceitando como é. E respeitando o seu próprio, o seu próximo, desculpa, eu vou construir um mundo melhor. Seja para o bicho, para o idoso, para a criança e para o meio ambiente. Depende do como tu pensa. Desculpa. Quer detonar nós, né? Eu acho que Cada um pode fazer da sua vida o que deseja. A gente tem o livre-arbítrio, né? Mas cabe a mim decidir o que eu quero para mim, pensando no meu próximo. E o que vai deixar aqui, né? Como marca. Meu exemplo de vida está chegando. Aquela que me criou com o apoio da família, sozinha, que me fez virar professora. Passa, mãe. Foi fazer quiro. A véia tá chique. Dá um oizinho pra nós aí. Mãe, os cabelos ficou tudo virado da quiro. Essa foi a minha inspiração para nunca desistir. Fugindo um pouquinho da questão ali, mas também que acaba envolvendo, né, a questão Eu sou toda enrolada.
Não, eu digo fugindo um pouco das causas sociais, Aham. mas que também acaba tendo um pouco disso e, de certa forma, um preconceito com relação a tu ser prof, né? Dar aula no presídio. Como é que surgiu isto? Como é que surgiu pra por ti, curiosidade. né? Não, mas o mais curioso é saindo, digamos, do infantil, saindo daquela coisa assim, a professora, saltitante. Não que tu seja diferente, mas querendo ou não, é um público muito diferente. São os extremos. São muitos São extremos. os extremos. Como é que foi isso? Curiosidade. Bicuda. Metida. Eu. Prof. Clary Calvi. Trabalhava comigo no Navega. Vou me aposentar no presídio, vou me aposentar. E eu pensava, né? PQP. Queria tentar. Mas se eu não gostar? E se eu tiver medo? E se? Assistiram Cartas para a Julieta? Mas fui lá um dia, seu João Almeida. Seu João, Prof. Clary vai se aposentar. Eu queria tentar, mas eu dependo da coordenadoria do governo. Tenho perfil? Tem. Então vamos ver isso. Prof. Clary se aposentou, entra a Prof. Lícia. 1000 regras para cumprir. 1000 regras. Vanessa faz parte do conselho da comunidade. Sabe como é. São 1000 regras. Não usa isso, não aquilo, não pode. Primeiro dia que entrei lá, não sabia nem direito como dar aula, o que fazer, o que falar. Não sabia. Nunca tinha Quem mandou trabalhado. ser curiosa? Bicuda. Eu digo que eu sou bicuda. E com o tempo, eu posso dizer assim que é minha realização. Eu estou extremamente segura, né? Primeiro, não tenho medo, não tenho pré-julgamentos. Se eu estou trabalhando num ambiente onde são adultos reclusos, alguns não sabem nem se a mãe está viva, pós-pandemia. Quem sou eu para julgar alguém? Bandido bom é morto? E se fosse o meu filho? Só isso. Eu pergunto para vocês dois, Vanessa grávida. Bandido bom é morto. Tá. E se fosse o meu filho lá dentro? Eu queria ele morto? Ou eu queria ele tentando refletir, pensar no que aconteceu para depois recomeçar? Então assim, fui muito julgada, criticada. Imagina dar aula para bandido. Para mim, são alunos, seres humanos, com sentimento, com emoções, com vontades de um simples chocolate, de um churrasco, com saudades, que é o que mais me perturba. No início, quando eu comecei a trabalhar ali, eu conversei com a dona Denise, que era psicóloga da SUSEP, que vinha para cá, porque eu não conseguia lidar com as emoções minhas. Todo mundo sabe que sou chorona, bicuda, falo alto, rio, abraço, beijo, abano. Esses dias eu encontrei um aluno de 22 anos atrás no Nando Bergamaschi, mas eu não tinha visto ele. Então ele disse assim, Prof. Lísia sempre é Prof. Lísia. Eu sabia que estava no mercado, porque essa voz de criança ainda me lembra e eu sei quando a senhora está aqui. E me abraçou. Então eu sou assim. Claro que se eu for num casamento chique, num evento, eu falo baixo, eu sei comer bonitinho. Ô Lili, agora não, né meu bem? Tava brincando ali, ó. Aham. Olha. Então, assim, eu sei me portar de maneira muito elegante. Não sei muito bem andar de salto, mas daí a gente dá uma disfarçada, né? Dá 2, 3 passinhos só. Só que se eu estou dentro daquele ambiente, eu preciso respeitar o próximo. Preciso. Senão eu não poderia estar aí. Eu não posso julgar. Tanto é que eu não sei o que fizeram, não quero saber, eu não estou ali para isso. Eu estou ali para mostrar a eles que tem um caminho diferente a ser seguido. Minha maior realização, inúmeras, né? Um senhor de 60 e tantos anos que tinha feito o Mobral, mas que sabia só as letras, começar a ler. Segundo, encontrei um senhor, que ali depende, né? De 18, 19 a 60 e tantos anos. Encontrei um contato físico nenhum lá dentro, né? Abraços, isso não existe lá. Não pode. Tá?
Mas na rua, eu sempre digo pra eles, ai de vocês se me encontrarem na rua quando estiverem em liberdade, não me cumprimentarem. Porque eu vou fazer uma gritaria e vocês sabem que eu faço. E diz um aluno, eu conheço ela foi minha prof quando era nova e ela faz, tá? Se vocês não querem passar vergonha na rua, vocês vejam a prof, ó. Porque ela faz. E foi meu aluno na AME, tá? E ele me disse assim, professora, vem cá. Me abraçou. Eu agradeci por ter sido preso. Eu disse, mas comeu o quê no café da manhã pra me falar uma barbaridade dessas? Aprendi a ler e escrever, fui fazer a carteira de motorista. E daí? E daí o bilhetinho que eu recebi esses dias? Graças à senhora, claro que com erros de grafia, né? A senhora viu? Eu sei ler e escrever. E na matemática, sem saber ler e escrever, 1000 vezes melhor que eu, porque eu tinha que fazer às vezes na calculadora para ver se o que ele fez estava certo. Mas na área da linguagem, com dificuldade, né? Então, eu não estou ali para julgar ninguém. Eu já ouvi críticas, mas aí eu digo, se fosse com alguém, teu filho, como tu gostaria que ele fosse tratado? Eu tô falando de mim, educadora, tá? Não do sistema. Eu não posso ter preconceito, eu não posso julgar, eu não posso apontar o dedo. Eu estou ali para ensinar e aprender. A coisa mais linda que eu ouvi de uma reeducanda quando a gente fez o curso do Cozinha Brasil, ela disse assim, que ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar e nem tão inteligente que não tenha nada a aprender. Isso ficou aqui, bem no meu início. Então é caminhos que a vida foi me dando e as curiosidades, né? Ser bicuda é incrível. Cada aluno na sua fase do conhecimento, cada aluno no seu nível, né? Mas é um trabalho gratificante. Eu ganho presentes, né? Artesanato, depois vocês vão ver. Até amigurumi. Cartas que no Dia das Mães, que eu não era mãe de barriga, mas que eu tinha muitos filhos. Então, o que eu represento para eles? A gente faz reflexões e eu levo mensagens, a gente conversa, é uma sala de aula normal. Porém, sem aquela agitação e aquela coisa do cai, machuca, corre, chama a mãe, chama pai, vem pra cá, tá chorando, dor de barriga, chama a mãe. São adultos, são dois extremos na minha vida. São dois extremos, manhã e tarde eu vivo em dois mundos paralelos, completamente diferentes um do outro. Tem que botar porque eu não enxergo vocês direito. Vocês ficam assim. Idade. Mas, falando nesse quesito aí de reconhecimento, como é que tu se sente encontrando ex-alunos na rua, o pessoal te adotando como mãe mesmo, assim, nos dois extremos? Nos dois extremos e desde do início, né? Já foi uma professora, uma professora ali, ó. E também pessoas que não foram teus alunos e gostariam de ser. Ou não, né? Ou não. Depende. Tomara que essa cobra nunca me dê aula. Mas olhando assim, tantas pessoas que os teus ex-alunos e os alunos que não foram teus alunos, essas pessoas, tu tem um reconhecimento quase que geral, assim. Tu tem tu é conhecida e admirada de uma forma geral. Na verdade, até vou aproveitar para incluir também que não só alunos, ex-alunos ou quem gostaria, mas por quem as pessoas que tu passou na vida e fez a diferença. Tanto como professora, mas também como ser humano. Como causas sociais? Porque talvez tu não... De repente, assim, tu vai dizer, mas será que eu sou tão reconhecida assim? Será que... Mas é que como a gente está do outro lado, digamos assim, e por acompanhar essa tua trajetória, a gente não tá falando isso aqui para puxar saco, ou por quê, mas porque realmente é o que a gente enxerga enquanto pessoa. Porque eu, por exemplo, te conhecia antes de entrar na rádio. Acho que ela ia fechar o note. Mas é bem capaz da Lili fazer isso, porque a Lili tem um temperamento igual a mim. O pessoal não sabe, mas tem a Lili... O Dingo. O Dingo é o Jamir. O Dingo tem o perfil do Dingo. O Dingo tem o perfil do Jamir. Calmo, tranquilo, de boa. A Lili sou eu. A Lili é essa aqui. Essa aqui que tá pulando. Bicuda, metida.
Olha lá. Ai, Igor. Pode deixar. Olha lá. Aquela é a Lili. É. A Lili. Tá? Essa sou eu em forma de a Lili tá lá. 4 patas. Olha lá, O jingle é o Jamir em forma de 4 patas. Muito Não poderiam bem. ser Olha, mais. e daí aqui o equipamento tá aqui, ó. E eles estão brincando ali, ó. Mas querendo fazer alguma arte. Já era, não era pra mostrar a casa dela, mostrei tudo. Pode mostrar, não tem problema nenhum. Se É aqui lascou. que eu vivo, é aqui que eu encontro Se a minha... lascou, gente. É aqui que eu encontro Ninguém a minha mandou paz. aceitar o convite. Fazer o quê? Cada um Eu não quis vive ir, com o né? que tem, né? Quanto ao fato de ser reconhecido ou não, eu não faço isso para ser reconhecida. Então, algumas coisas acontecem, assim, eu fui na feira numa sexta-feira, feira do produtor, ali na sexta de meio-dia, e conversa vai, conversa vem, eu tinha que trabalhar, então compro um pãozinho aqui, porque eu fico assim de não comprar uma coisinha cada um. Então o biscoito de manteiga é de um, o pãozinho de forno é do outro, cada lá tá, e tá. E na conversa, um senhor parou. Não acredito. E eu, o que eu fiz? Não, eu não acredito que eu tô conhecendo a Profilize, que o Dílio, o Xandão e os guri tanto falam. Eu pensei, prazer, sou eu. Então assim, ó, a maneira que eu trato o próximo, tenho dias de mau humor que não suporto nem eu mesma, né? Meu Deus, sabe aquele dia que tu tem vontade de pegar um garfo e se furar assim pra ver se aquilo tudo tá acontecendo na tua vida, se é verdade, que o mau humor te toma conta do corpo inteiro e ainda sobra um espaço sobra mau humor pra... Tenho sim, tenho ansiedade, tenho síndrome do pensamento acelerado, tomo remédio, sim, me trato. Eu sou uma pessoa normal, só que pensa em gente e bicho. Então, e natureza, né? Campanha do Farrapos, Escola Farrapos Solidária com o Planeta. Se sou reconhecida, eu acho que eu sou conhecida. Mas cada abraço, reencontrar uma aluna deficiente visual, onde em 94, 95, sem ter dinheiro nenhum, me propor a ir para o Centro Luiz Braille, em Porto Alegre, para ter uma noção do que era o Braille, para voltar e poder ajudá-la. E depois isso lá no Jardim do Trabalhador, tá? Que foi minha escola de início. Fui nomeada pro Plácido em Rio Vado, depois desci pro Jardim, onde foi também. É uma comunidade que eu amo, tanto é que depois morei no Nova Morada, né? Então tava tudo em casa. Tudo em casa. E reencontrar esta aluna depois de tempo e ela te abraçar, nunca te viu, ela me conhecia pelo toque, me abraçar e dizer muito obrigada, valeu a pena. Valeu a pena levar bolacha para comer de meio-dia, porque não tinha dinheiro para comer lá nos restaurantes perto do Instituto Luiz Braille, né? Tio Cirilo me levava na ida, quando ele ia trabalhar, me largava, eu caminhava um pedaço. Medo do interior, a cara já dizia, porque imagina, nunca tinha... E eu acho que tudo que eu faço pelo outro vale a pena. Reconhecimento, críticas, isso faz parte de nós seres humanos, porque eu também, às vezes, né, Vanessa, te liguei, ó, tal coisa não achei legal. Não profissionalmente, mas nós particular, né? Viu, né? A gente, ser humano, também penso. Mas agora eu aprendi e ensino os alunos. Nem tudo que eu vejo eu conto, nem tudo que eu ouço eu transmito, e nem tudo que eu penso eu abro a boca. Porque processo pega depois parelho, né? Pensar é livre. Falar. Então, eu não diria que eu tenho reconhecimento. Eu sou conhecida, passo confiabilidade no que eu faço, porque eu sou muito transparente. Claro que já ouvi alguém comentar, será que ela não fica com nenhum arroz e feijão? Óbvio que não, né? Mas as pessoas têm o seu pensamento, sua maneira de agir. Então, reconhecimento, a gente não faz nada para ser reconhecida. Mas quando chega um aluno e passa por ti e diz pro filho, esta aqui foi minha prof. Pena que ela não vai ser tua, porque vai se aposentar antes, eu acho. Mas ela me marcou. Um exemplo simples de uma campanha que a gente fez, que eu não me lembrava da mãe do menino. Quando chego na casa para entregar, a mãe me olha, enche os olhos de lágrima
E eu digo, desculpa, eu não te avisei que eu vim, eu não te conheço. Prof. Lise, a senhora me conhece? A senhora foi minha prof na 3ª série do Farrapos. Naquela época minha casa pegou fogo, a senhora me deu todo o material escolar e roupa. Vê lá se eu vou me lembrar de alguma coisa que eu fiz em 95, 96, sei lá que ano. Então, Igor, eu não quero reconhecimento, eu não quero troféu, eu não quero... Eu quero saber que pra ti, em algum momento, eu errei, mas eu acertei depois. Ou eu acertei de primeira. Porque estes olhos não podem julgar e condenar. Tem que saber acolher e respeitar. Então, o que eu quero mais da minha vida? Continuar. Me aposentar, eu quero ir nos idosos, ser voluntária. E tu tá preparada pra se aposentar? É isso que eu quero saber. Ah, sim. Eu quero muito me aposentar. Tá. Mas eu não quero ficar em casa. Tá, mas Porque eu vou adoecer, se na pandemia eu já pirei, fui parar no Dr. Benato com crise de ansiedade e diabo a 4 lá, porque eu fui lá, dor no peito, falta de ar, liguei pras gurias e disse, acho que eu tô infartando, minha cabeça lateja, dói a nuca, eu não consigo respirar, vai lá fora de hora, sem horário marcado, dá um transtorno do diabo, porque eu ia infartar. Faz eletro, mede a pressão das pernas com o treco lá que ele tem. Comecei a chorar que nem uma doida. Dele disse, pronto, crise de ansiedade. A pandemia me adoeceu, sem o contato, sem conversar. Gente, eu falo pouco, eu falo baixo, eu não conheço ninguém. Eu não abraço na rua. Não. Prof. Lise passa quieta quando sai do presídio e vai pro Farrapos. Ninguém me ouve, ninguém vê que eu tô ali. Atenção, ironia. Pensem de um dia pro outro se vê em casa. Eu pirei. Então, uma aposentada em casa, eu acho que não vai ser uma boa ideia pros cachorros, pra mãe e pro Jamir, porque eu vou ser neurótica. Quero muito cumprir minha missão e sim me aposentar. Mas não, eu tenho ideias que incluem a Vanessa e tu também. E eu gostaria muito, como eu tenho a neuro e as crianças têm seus transtornos de aprendizagem e dislexia, descalculia, disgrafia, dislalia. E coisas que eu me apaixonei estudando, eu queria muito, QI limítrofe, né? Eu queria muito ter um espaço, sem grana, né? Porque com o meu salário de aposentado, agora que mudou a lei, então não vai dar para querer fazer muita coisa. Comprar rádio só ganhar na Mega Sena mesmo, porque o sonho não tem. Sonhar é livre, né? Sonhar é livre, é livre. Eu quero ir para Itália, mas vou para São Valentim, não tem problema. Senhor. Eu queria muito desenvolver um trabalho, não projeto social, mas que eu pudesse atender individualmente crianças com estas dificuldades sem condições de pagar. Não, em casa eu não fico, eu vou tomar quantos venlafaxina ou remedinho para dormir. Vai acabar com o estoque da farmácia. Não, nem vai, eu vou ficar devendo. Pobre da ironia, pobre da crise do Fabiano. Eu já tenho uma conta cumprida assim todo mês. Pense em casa todo dia. Não estou preparada. Estou preparada sim para encerrar um ciclo, do qual eu trabalho de forma nomeada desde 94, mas não estou preparada para me isolar de mundo de campanha e dizer agora chega. Não sou assim. Não sou assim. Nem que eu tenha que dançar nos idosos. Ser voluntária lá, mas em casa todo dia eu não fico. Vamos arrumar coisa pra fazer. Vamos arrumar coisas pra fazer. Muito importante, não pode ficar parado, né, Vanessa? Não. Se eu já tomo remedinho pra controlar síndrome do pensamento acelerado, ansiedade. Então imagina parado. Tem um foguete. É um foguete. E assim, ó, com 51 anos de idade, eu acho que agora eu posso dizer que eu aprendi a lidar com certos sentimentos, certas emoções, certos comentários que antes me tiravam o sono e a paz. Isso refletia em casa, refletia nos meus bichinhos de 4 patas, refletia no meu trabalho. Agora não. Paz e amor. Mais ou menos eu liguei o botão do... Sim. Aquele botãozinho, famoso botãozinho. Bota o pi. O famoso botãozinho. Eu não posso ser amarga. Eu não quero ser amarga, rancorosa. Eu não quero ser
Eu tenho meus pensamentos maléficos? Tenho. Malévola em alguns aspectos também tem um espacinho aqui dentro. Não sou santa, não sou perfeita, tenho 500 mil defeitos. Como eu disse, tem dias que eu acordo querendo me furar com o garfo pra ver se me passa aquela coisa que eu sinto, mas não posso, né? Imagina, não dá. Mutilar. Mas é a vida. Entre acertos e erros, é a vida. Bom, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Ai, que medo. Não, é bem tranquilo. Tu até antes da conversa disse, não, eu respondo, não tem problema. É questão do Jamir, né? Porque é só elogios do começo ao fim, todos os momentos que a gente falou dele. Então a gente tem que saber quando é que ele entrou na tua vida, como é que é. Olha, foi por acaso. Porque eu tinha um pavor dele. Um pavor dele. Começou bem, Igor. Eu dizia lá no Scalabrini que antes de casar com ele, eu comprei. Ia fazer o quê? Eu comprei. Comprar o quê? E não vou falar. Eu não posso. Ele me incomodava. Mas ele me incomodava. Ele apontava o lápis e me furava nas costas. Um dia ele me deixou com o nariz inchado. Porque, sabe a pessoa que não pensa, sempre acelerada? A própria. Ele chegou na sala de aula e disse, eu vi que quem tem a mão maior que o rosto tem câncer. O que a idiota fez? Ele só fez pá. Tá. Eu tinha um pavor dele, mas um pavor dele que eu dizia, mas eu fico solteira, mas não caso com ele. Meu vizinho da Santa Clara. Daí depois de um relacionamento frustrado lá que eu tive no meu passado, foi bom enquanto durou. Sim. E ele me chamou um dia lá onde tem o cenecista agora e a garagem do prédio ali da esquina. Sim. Tinha um cachorrão na época, do lado do CRE. E um sábado eu passando, ele me disse que uma cerveja, eu detesto, não bebo. E eu disse pra ele que eu não bebia. E o dono lá, bocudo, que eu nem sei quem era, disse assim, mas tem refrigerante também. Daí eu fiquei meio envergonhada e tomei esse tal de copo, eu tomei o tal do refri de garrafa. Depois a gente foi dar uma volta no Corcel Branco. Eita! E deu! Pra quem não queria ele nem... Porque ele me judiou. Mas ele me judiou. Ele me lograva nas figurinhas do Menudo. Ele abria os pacotinhos, porque o pai dele tinha, antigamente, a bodega, né? Bodega. Ele pegava os chicletes que vinha com as figurinhas e ele cobrava. O álbum dos Menudos. Empreendedor? Não se Empreendedor. Jaguar. Tinha que juntar as moedas para comprar as figurinhas dele. Mas isso nessa época a gente só não se gostava. Eu não, quer dizer, ele dizia que gostava de mim, mas não podia nem olhar direito para ele. Eu só queria as figurinhas do Menudo. Entendi. E até agora. Entre altos e baixos, como todo relacionamento. Mas assim, graças a Deus, um relacionamento sem ofensas, sem agressão, sem humilhação. Já fiquei uns dias sem conversar com ele. Um dia, uns muitos anos atrás, na imaturidade da idade, ele fez uma coisa lá, falou um treco que eu não gostei muito, e daí eu tinha mania de fazer o burro. Como diria minha mãe, a dona Simone, vamos pegar um pastinho pro burrinho lá fora? Lá, né? Sabe criança? Sim, sim. Eu, com 30 anos eu fazia o burro. Daí eu disse assim pra ele, tu fica 7 dias sem falar comigo. 7! E eu fui fazer o chimarrão, esqueci de ir fora e disse, amor, que é uma conta. E ele disse, posso falar? Porque era 7. Não, 7 minutos. Né? Não, 7 minutos. Não deu, Igor, 7 minutos. Eu tinha água quente. Então, assim, entre altos e baixos, entre erros e acertos também no relacionamento, ele foi muito bacana na questão de não ter filhos, né? Que foi um problema que eu descobri no início do nosso relacionamento, entre perrengues de encefalite, toxoplasmose, coluna e não caminha e vai falar e não vai falar, entre todos os momentos que ele esteve ao meu lado e não me abandonou, ele só prova que ele é um grande homem. Assim como eu também estive do lado dele em alguns momentos não tão agradáveis, né? Mas se a gente escolheu estar perto, é pro bom e pro ruim. Mas que já teve rolo de ficar, eu fico de burro e eu faço assim. Agora com 51 anos eu não faço mais, né? Até um tempinho atrás, não muito distante, eu não sou santa. Eu não sou santa. Mas fico pé da vida.
passa. Tu faz o burro com o Anderson, Vanessa? Claro. Eu espero que ele não escute a entrevista. Ou ele vai esperar que eu chegue nos 50 pra eu evoluir também, né? Quer dizer assim, Mas ainda assim, com 51, depende do que fala, ele já diz assim, o que tu tem? Isso. Diz pra ele assim, ó, calma, amor, com 50 eu vou melhorar. Não, mas Tem esses tempo dias, ainda. esses dias, não sei o que ele falou que... Ah, não. Eu não acredito, Lizzy, calma. Me dá. E ele disse que ele sabe quando eu chego estressada. Tem dias que eu entro no carro, eu bato a porta e só digo assim, padaria. É sempre a mesma, não sei se posso fazer comercial. Pode. Fica à vontade. Qual? Amor, padaria bebê. Hoje eu vou me dar bem, ela tá estressada. Alô, Borba. Aí como? Daí as gurias já sabem. É pastelzinho, coquinha, cookies, diaba 4, o que tem lá trago pra todo mundo, né? Também não vou ser egoísta. Mas o Jamir disse que sabe quando eu tô estressada porque ele me ouve caminhar. Eu não me ouço caminhar. Tanto é que os alunos dizem que eu sou um fantasma, né? Que quando eu chego na porta, chega a dar um treco. Quando eu tenho que incorporar a orientadora mais... Eles dizem que eu pareço um fantasma. Então ele disse que quando ele me ouve caminhar, a coisa é preocupante. Mas daí eu aprendi... Mas ele também fica feliz, porque daí ele vai comer. Não, mas Assim, quando ele me ouve caminhar, às vezes é sem comida. Exatamente. Não tem tanto dinheiro assim pra passar no Borba toda semana. Apesar que sou privilegiada, né? Em todos os ambientes que eu trabalhei, em todas as minhas trajetórias, nunca nenhum pai me ofendeu, nenhum aluno me agrediu. Por isso que quando eu ouço essas coisas na TV, na escola tal, entrou com uma arma, eu penso, não. O que leva a fazer isso? O que sente? Que não foi resolvido? É maldade? É psicológico? É psiquiátrico? É família? É um bullying que sofreu? Ou é porque é assim? Eu não me imagino passando por isso. Teve um treinamento um dia na escola com os bombeiros e tinha que descer com o caderno de chamada, né? Eu contei os alunos e fiz aquela fila baixada assim pra fumaça. Chego lá embaixo, o bombeiro e as pastas. Mas vê se te pegar fogo, eu vou me lembrar da pasta da chamada. Mas eu quero cascar fora com os alunos, eu não levei. Eu fui a única que chegou lá embaixo. Na época era diário ainda, né? Agora é tudo... Mas eu fui a única que cheguei lá embaixo sem a pasta. Eu tipo, o bombeiro, mas que pasta? Quando tocou as 3 sirenes lá que tinha o treinamento... Vamos correr. Vou me lembrar de pasta. Eu disse pros alunos, fila, ordem, um atrás do outro, mãozinha, baixa a cabeça, se é porque a fumaça sobe, né? Chamada, 2, 4, 6, 8, 10, 12, todos aqui, mas e os nomes? Lá em cima, no fogo. E eu não me lembrei. Então essa é a Profilize. Acertos, erros, mau humor, dias bons, dias não tão bons, dias maravilhosos, mas graças a Deus nessa minha trajetória, passei momentos muito difíceis, descobrindo agressões, abuso, tendo que botar a cara a tapa, medo. Não vem me dizer que tu não sente medo quando tu descobre algo que tu tem que ir à frente, sabe? Envolver órgãos, outros e insegurança. Mas com muita coragem, eu diria, medo e coragem aliados, a gente consegue resolver. Depois eu corto, né? Temos lá. É como ela tem o dia inteiro para dobrar roupa ou fazer alguma coisa. De bolo pra dar nuvem até almoço. Ó, viu? E deixa. Ó, da onde veio a solidariedade? Eu vou levar um pedacinho de bolo para Danúbia. Danúbia é um caco que faz parte da minha vida, que é prima do Jamir. Mas acabou entrando na família e de tanto eu encher o saco dela, ela tá fazendo pedagogia. Olha aí. Depois de muitos anos, né? E eu disse pra ela, tu vai chorar, tu vai se escabelar, porque eu sei o que é voltar para uma sala de aula com quase 40 anos, estando fora. É um desafio, é uma loucura, eu pensei em desistir 1000 vezes, mas então a minha mãe agora está levando um pedacinho de bolo pro almoço da Danúbia. Então tá ali, ó, não preciso falar mais nada. A gente precisa fazer pedagogia pra pegar um pedaço de bolo também ou não? Tá lá, tu não comeu antes, porque não quis. Mas não ofereceram. Tô aqui desde as 9 da manhã, tô te oferecendo café e comida. Tem só comer, fui eu que fiz. Toma. Ó. Aqui, ó. Cortou os dedinhos fora. Igor, Diga. Vanessa, alguém de vocês sabe o dia de amanhã?
que vai ser de nós amanhã? Ou daqui a algumas horas. O que eu quero que as pessoas lembrem da Profilise? Que ela era arrogante, prepotente. Eu não me acho. O que eu faço, a maneira que eu trato o outro, é porque eu tenho que estar bem comigo. Eu preciso de paz e serenidade, e essa sabedoria demorou um pouco para eu entender, porque eu aprendo muitas vezes mais do que eu ensino. Estar na orientação e estar em sala de aula no presídio são 2 desafios. Não sou melhor do que ninguém, eu não me acho, eu tenho 1000 defeitos, eu sou estressada sim, eu perco sono por causa dos outros sim, nem o remedinho que o doutor me deu para dormir, que é para derrubar um elefante, se eu tô com alguma coisa emocional que me perturba, eu não pego no sono, porque minha cabeça fica. Eu descobri isso do fulano, como eu vou agir, como eu vou fazer, eu chamo o pai, não chamo o pai, eu chamo a mãe, eu chamo os dois, eu faço aqui, eu faço lá. E se alguém me ofender, me humilhar, fica aqui também. Eu não sou madura a ponto de... a Vanessa me disse lá um treco, por exemplo, tá? Imagina que vergonha o governo gastar aula para pagar professor pro presídio. Tem que matar todo mundo. Esses dias eu ouvi isso na rua. Isso me entra aqui, vem pra cá, me causa um desconforto físico, porque parece que eu tô carregando o mundo nas costas. Eu acredito sim em energias negativas, tá? E emocional tão grande que chega a me perturbar inteiramente. Inteiramente. Então essas coisas ainda eu não aprendi a lidar. Mas o dia de amanhã é um mistério. É um mistério. Quantos amigos amados eu perdi na pandemia? Que se cuidavam, que alertavam. Milton é um, meu mestre. Muitos ensinamentos. Que no dia do meu aniversário, foi o pior aniversário da minha vida, porque a família dele sabia de mim e sabe da minha admiração. Admiração. Ele era um amigo que nunca me falou uma mentira, que me puxava as orelhas e me dava cada mijada de vez em quando. A Vanessa trabalhava no rádio na época e sabe que 1000 vezes eu chorei por causa das puxadas dele, com carinho, mas ó, ele me fez também mudar e melhorar em muitos aspectos. A Lisiane, estressada, agitada, de mal com o governo, de mal com não sei o quê. Eu aprendi muito com ele. Ele também ajudou a me melhorar como ser humano. Então, se eu tive essas influências na minha vida, eu não quero flores quando eu morrer. Dou dinheiro com ração. Sabe? Porque flor vai pro lixo. Eu só quero ser respeitada, se reconhecida, se valorizada, ou ser. Muda muita coisa. Eu só quero passar por aqui tendo os meus defeitos, acertando e errando dentro das possibilidades que a vida vai me encaminhando. Já errei inúmeras vezes. Eu posso até contar coisas que eu pensei que iria dar certo, que seria o máximo, que foi uma M. E já acertei. Marquei a vida dos alunos? Eu acho que sim, porque eu ainda me lembro o nome de alguns, de 1994. Agora eu tô trocando os nomes. Esse dia eu disse pros alunos: quando eu chamar um que eu tô olhando e eu disser: Igor, vem aqui. Igor, vem aqui. Igor, vem. Se tu não é o Igor, tu é o Pedro, tu vem. Porque se eu tô olhando pra ti dizendo o teu nome é porque aqui tá começando a falhar. Riram. Porque o que aconteceu, né? Eu tava olhando pro menino no recreio que eu precisava dar um recado pra ele. Só que eu chamava, ele me olhava e eu fazia: vem aqui. Igor, vem cá. Só que ele não é Igor. Daí eu dei o recado. Quando eu estiver olhando e falando o nome, vocês vêm. O que importa é o olhar. Se eu olhar Não e fizer ficar assim, falando. me chamar de João ou de Pedro e não for, vem. Porque tá ficando feia a coisa. Tá começando a trocar nomezinho. Tique e o Teco estão batendo. Os óculos aumentaram. Tique e o Teco estão meio pifando. Mas eu posso garantir pra vocês assim, ó, eu só sei ser professora. Eu só sei aprender e ensinar. Trocar saberes. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo.
E o importante é tratar o outro com respeito e olhar com os olhos do coração. Já me meti em cada encrenca por causa dessa frase bonitinha. Olhar, usar o coração e não a razão. Até medo. Já me meti em cada encrenca por usar mais a emoção do que a razão. Feias. Mas é que quer resolver o problema do mundo inteiro, né? Aí acaba se botando sempre em algum rolo, alguma fria. Alguma coisa às vezes não sai como a gente. E o Jamir ainda diz, tu vai se puxar brasa nos pés. Mas eu vou tentar. Mulher, amore, ou mulher, ou Lise. Quando ele chama com o nome inteiro, dá até um treco. Quando ele diz Lise, não amor, ou Lisiane, me dá uma que nem a mãe. Quando a mãe diz Lisiane, haja emoção. Porque daí alguma coisa vem de ruim. Ué, tu levou embora o fio, cara? É, o Dingo. Então assim, ó, ele avisa que eu vou me puxar brasa nos pés. Mas às vezes a gente não quer entender, não quer fazer, a gente faz e... Depois a gente vê. Depois a gente resolve. Tenta consertar. Enquanto tem conserto, tudo bem. Aí é nóis. E é como eu disse, eu sou bastante humilde para errar. E saber admitir que errei. E se tô certo, eu sou o diabo, porque eu não dou o braço a torcer. Eu digo para os alunos, quando forem defender alguma causa ou alguma ideia, defendam com conhecimento de causa. Não me venham com mimimi de tentar me convencer e me enrolar, porque eu não sou burra. Quer se defender, me vem com argumentos. Então eu sou dos dois extremos. Uma coisa muito importante da Lisiane, eu amo e desamo ou deixo de amar na mesma proporção. Não me humilha, porque tu é arriscado da minha agenda. E algumas situações da vida que foram acontecendo, toxoplasmose, encefalite, coluna, o temporal, onde perdemos quase tudo, pessoas que eu tinha um apreço, um amor, eu não precisava de dinheiro, eu só precisava de um abraço. Lembrando, eu não precisava de dinheiro, precisava de um abraço. E esse abraço não veio, não faz mais parte da minha vida familiar. Errado, certo, não sei, mas eu tô vivendo melhor com o Jamir. E é só nós dois, né? Não temos filhos. Então o ambiente tem que ser agradável para os dois. E ele concordou. E a pandemia também me ensinou isso. Reciclar, reduzir, reutilizar. A pandemia me adoeceu e serviu para me ensinar muitas coisas. Inclusive, observar e ver mais de perto o valor da vida, da amizade e quão rápida ela é para escapar das tuas mãos e não fazer parte mais da tua vida, estar só aqui. Então essa é a Profilize, dedicada que todos os dias da vida, tanto no Presídio Estadual de Encantado, a qual eu sou tratada com muito respeito, pela Polícia Penal, pela administração, pelos reeducandos. Eu não gosto do termo presa, penados, eu gosto do termo reeducando. Não sei se ele é bonito ou não, mas eu sempre uso, né, os meus alunos, os reeducandos. E se fosse comigo? Eu acho que nada melhor do que isso pra gente. Deve estar quase encerrando, né? E se fosse comigo? O que eu faria, como eu agiria, como eu trataria. Tento fazer isso. Que cada um que for assistir esse podcast, que tá chique, nem sabia o que era, faça essa reflexão. E se fosse comigo? Vai errar, vai acertar, vai errar de novo. Nem sempre o que se fosse comigo é bom. Nós temos que evoluir e saber lidar com as dificuldades, mesmo às vezes sendo elas monstruosas, achando que não tem solução. Aparece, pode demorar. E mágoa existe, né? Perdão existe, e amor e ódio andam juntos, né? Para mim são dois sentimentos muito. Que aula, né, Vanessa? Meu Deus do céu. Eu tava procurando aqui o resto das perguntas. Por quê? Que é o bate-volta. Eu tenho na cabeça, pode ficar tranquilo. Nem Meu precisa. Deus, Tem. cor, livro, o quê? Hã? Não. Isso é tranquilo. Tá.
Pena não Mas Que poder. aula, né, cara? Olha, eu Pena não, não tem, poder não, fumar. não tenho que... Falando isso, cigarro pra vida inteira, né? Adoro, me acalma, me tranquiliza. Deus que me perdoe, o Benato ouvir isso me mata, mas eu não vou fumar num podcast, né? Tá louco, Igor? Que exemplo eu vou dar? Ó, eu tenho medo de cruzar a rua fora da faixa porque eu xingo os alunos, vai que eles me vejam. Eu ando com a minha sacolinha de pano, que agora os reeducandos da costura me deram uma show de bola lá do presídio, porque eu digo pra eles que demora 100 anos pra se decompor o plástico, me cago de medo que eles me vejam com puro sacola de plástico na rua. E eu digo pra eles que tá errado e que eu faço porque eu fui influenciado pelos outros, que é pra nunca fazer igual. Então, claro, né, que a gente tem que ser chique, eu estou... Um exemplo. O exemplo é não botar ali, que nem uma morcega. É. Mas adoro, tá? Deus que me perdoe. Que ia falar, Vanessa? Não, eu ia dentro disso tudo, né? Claro que tu já citou aqui vários momentos, mas tem algum que é mais especial pra ti nessa tua caminhada como prof? Todos. Porque entre acerto e erros e troca de saberes, todos eles te ensinam a melhorar. Porque eu sou um ser humano em constante transformação e evolução. O que vai ter na minha morte, não sei, mas eu não quero ir pro inferno. Apesar que com menopausa é tanto calor que eu acho que eu nem iria estranhar. O calor do inferno não ia me fazer nenhum mal. Eu acho que todos. Porque eu comecei com 15 para 16 anos na AME no Navegantes, depois fui para a linha Argola com contrato, não conhecia nada, tive que morar de pensão. Alguns não queriam, né? Porque professora da cidade no interior, até que uma santa alma me acolheu, né? Daí fiz o concurso e fui nomeada de susto. Porque para mim ser professora era um projeto a longo prazo. Daí passei Relvado, Jardim, Jaca, virei diretora do susto também, lá na linha Testner, linha Zanella agora, doutor Ricardo. Onde foi uma lição, porque eu não sabia nada, né? De professor para diretor, não sabia nhaca nenhuma. E tive todo apoio, então, se eu escolher um momento, eu não vou estar sendo justa com toda a minha trajetória entre troca de saberes e dificuldades, que foram muitas, e erros mais ainda, e acertos também. Acho que cada dia é um dia único na minha vida profissional. Cada dia é um dia único. Como eu te disse, uma mãe te chamar para dizer que o filho estava feliz. Eu tinha mania de apagar, tá, as mensagens. Só um minutinho, Não, é tá? só eu, Igor. Agora não apago mais. Deixa eu ver se é essa, tá? Profe, novamente, cara, tu é um ser humano especial e iluminada por Deus, com certeza. Obrigada pelo teu carinho, pela tua preocupação, e no que precisar, conta sempre comigo, tá? Preciso falar mais, Igor? Vanessa. Não tem dinheiro que pague. Isso foi ontem de noite, entre tantas situações. Claro que já recebi mensagem assim, pro Feliz, o que aconteceu lá? Né? Mas então, assim, ó, preciso falar mais. É um resumo. Eu acho que aqui fecha diria com chave de ouro. Porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é ter. Ele me disse que você deu um abraço nele. E daí ele falou que te ama. Ele contando pra mãe um fato que aconteceu, uma situação, e ele estava comigo e eu com esse meu, uns dizem que é muito mimimi, né? Mas eu prefiro o meu mimimi. E daí ele disse pra mãe dele que depois do acontecido, ele disse que você deu um abraço nele e aí falou isso, que ele te ama. Então, ó, ele veio feliz pra casa e contou pra todo mundo. Então acho que aqui é o resumo. São só duas, mas teria tantas outras para te mostrar. A gente faz mais um podcast. Sim, com vamos ter que certeza. fazer mais um. Tem que fazer mais um. É. Então eu acho que uma mãe de um aluno que chegou nova na cidade te dizendo que cara, né? Tu é especial, Tu vai derrubar isso tudo, mãe. Nunca derrubei. É o dia inteiro ela tem pra fazer isso. Não, deixa. Tem que ser Tá agora. com tédio. Da onde vem minha ansiedade? Eu sei. Fica tranquilo que eu também não consigo ficar parado.
Bate e volta agora. O que é o bate e volta que agora eu tô com medo? Calma, Tá, bate... então calma aí. Então, antes do bate e volta, né, Igor, já que ele tá me botando na Fazer pressão, pesquisa. a gente convida o pessoal, então, para nos acompanhar nas redes sociais, mais comunicação integrada, aparecendo aqui embaixo. Tá aparecendo. Então tá bom. Tá aparecendo. Para acessar o nosso site, Tem uma joaninha aqui desse lado aqui, Vanessa. Aqui desse lado tem uma joaninha. Tá ok, tu já falou pro pessoal. Sim. Aí aqui tem a rede social. Aqui em cima tem o logo do Pode Mais. Aqui, ó. Aqui tem o logo do Pode Mais. Eu tô pra encher o saco da Vanessa que, né? Algum dia tem que encher o saco. E ele tirou esse dia hoje. Eu tirei. Enfim, a gente convida o pessoal para acessar o nosso site, maisei.com.br, conferir todos os nossos trabalhos, revistas, guias, enfim, ficar por dentro do que a gente tá fazendo, Tu me das ensina onde novidades. eu vou olhar, tá? Pode deixar, prof. Vamos mandar link, porque com certeza pessoas que vão querer ouvir e ver um pouco da tua história, né? O outro lado da Profilize Hoje eu também tô não vai tranquila. faltar. Tinha que fazer isso o dia que eu tô me estressada. Só para polemizar. Aí ia ser complicado. Ó, te garanto. Aí sim, né? Agora é vocês dois, o bate e volta. Explica pra ela que ela tá com medo, mas é tranquilo. Eu vou falar uma frase, eu vou falar uma palavra e tu me diz o que vem na tua cabeça e... Mas é tranquilo. Pi. Mas é tranquilo. Tá. É um bate-volta, assim. Um time de futebol. Grêmio. Não fanática. Só sou porque eu aprendi a ser porque a família é. Então tá. Uma fé. Deus. Uma alegria. Família. Uma saudade. Milton. Milton Fernando Dade. Uma tristeza. São tantas. Minha ou do mundo. Falta de empatia em algumas situações. Comigo mesma também. Maior sonho. Ganhar na Mega Sena, comprar rádio encantado, ir pra Itália, ter uma biblioteca pessoal minha, que eu pudesse doar livros pra todo mundo, ter uma ONG, o que mais tu quer? Eu não sei meus sonhos, Igor. E colocar o próximo projeto. Esse projeto aí. Ver a aposentadoria. É. Ih, eu preciso ganhar na... Faz de novo a pergunta. Maior sonho. Ganhar na Mega Sena sozinha, mais de 100 milhões, senão eu não vou fazer Tem nada. que ser da virada, que geralmente são uns 300 Eu milhões. não acerto as bolinhas. E as bolinhas que eu pego são as erradas. Algo ou alguém que signifique muito pra você. Minha mãe, minha Dinda, os que me criaram, que foram meus exemplos. Se você tivesse a oportunidade de falar com a Lizzie de 10 ou 20 anos atrás, o que tu diria? Como tu foi burro em algumas situações. Deus que me perdoe, panaca. Quanto sofrer por causa dos outros por nada. Complete a frase. Acordar todos os dias pela manhã é... Uma alegria. Também. Café ou chimarrão? Os dois. Não sei escolher. Então tá. Campo ou cidade? Campo. Por... Tranquilidade, paz, sossego, ar puro, bicho. Parque do Arvorezinho, Parque das Araucárias, eu adoro. Eita. Muito. Sossego. Eu tô numa vibe da minha vida que eu aprendi aí onde eu quero e eu fazer o que eu quero. Algumas vezes não dá, né? Tem alguns compromissos que são inadiáveis. Mas eu tô assim, seriado, comida, chocolate. Coisa boa. Muito bem. Ali, ó. Não fugiu de nenhuma, Não, né? tu viu? Não. Não, aqui é faca na bota. Faca na Cor, boca. preta. Adoro roupa escura. Odeio o meu pescoço, por isso que eu tô de lenço. Ele parece o pescoço de um galo garnizé. Olha, agora ficando velha, começa a me ver em fora. Tu vê Não, só. abanar só assim agora. Eu não posso mais ser a Lizzie da rua que eu era até esse dia. Porque se eu faço assim, aqui faz tilebe. Então agora, Igor, isso tu pode deixar, tá? Com o passar da idade, a gente aprende a fazer algumas coisas diferentes. Não é mais Abraço de assim. Miss. Ó, não é mais assim. Agora é assim. O lenço no pescoço, porque aqui parece aqueles... Mãe, antigamente era o pelacol que tinha o pescoço e aqui assim era pelado. Então, ó, o lenço é por isso. Sou feliz. Bem resolvida, braba. Assim que é bom, né? Ajudo. Então, assim, ó, um resumo da Profilize. Estressada, bem resolvida, mal resolvida às vezes, feliz, realizada, muitos sonhos para muitas coisas que eu almejo. Se vão ser possíveis sim ou não, como eu digo para os alunos, não sei, mas eu quero.
Tem coisas, não vem me dizer que dinheiro não traz felicidade. Me dá o teu e viva feliz quem pensa assim. Eu não vou pra Itália com uma mochila nas costas para não comer chocolate e nem tomar café, né? Então a Profilize é assim, cheia de defeitos, tentando acertar, com algumas qualidades. Braba de vez em quando, muito, muito. Tem coisas que tiram o meu equilíbrio mental, emocional, psicológico, tá com até labirintite, então até o equilíbrio emocional. Não gosto de maldade, não gosto de humilhações, não gosto que me julguem sem saber o fato verdadeiro, não gosto de ser plateia para circo, sabe? Fala para ti de um, depois fala do outro para ti. Eu não fiz comida para ti. Não. Essa sou eu. Tentando acertar e errando e levando a vida um dia de cada vez, porque amanhã eu não sei. Espero ter contribuído. Depois tu já vai se despedir, tá aí? Já posso me despedir já agora? Tô brincando. Não. Só pra atrapalhar. Para concluir, prof, para quem está nos ouvindo, toda essa tua caminhada, enfim, uma mensagem que tu deixaria daqui a pouco, aproveitando esse gancho como Dia do Professor, num cenário que a gente vive hoje, que a gente sabe que nenhum profissional é valorizado da forma que mereceria, e a gente não fala só em questão de financeira, mas também de respeito. Daqui a pouco quem pensa em entrar para esse mundo, digamos, do ensinar, do saber, e que de repente ainda está na dúvida, né? Mas assim, vendo a tua trajetória, que mensagem tu deixa? Se sentir no coração que vai fazer a diferença na vida de uma criança, com amor, acolhimento, respeito, empatia, vá. Porque as realizações são inúmeras e as frustrações também, e a gente tem que aprender a lidar. Aos meus colegas, que sigamos firmes e fortes, tentando fazer e dar o nosso melhor, o que às vezes não é possível. A gente tem família, a gente tem problemas, a gente tem falta de grana, a gente tem problema de saúde. A gente é um ser comum, né? Mas que quem está neste meio seja e faça a diferença na vida daquele ser único que vem para nossa vida e passa um ano e segue a sua caminhada. Eu acho que essa é a melhor mensagem, né? E se fosse comigo, resume tudo o que eu penso e o que eu estou praticando há muitos anos já. E se fosse comigo? Dá para refletir bastante, né? Bastante, né? A gente sentado aqui refletiu muito já sobre muita coisa. O pessoal de casa deve ter refletido muito também. Vai continuar refletindo depois de assistir isso. Com certeza. E a gente se segurou também, né, Igor? Para não chorar. Desde o início. Até antes, né? Até antes de começar, a gente já tava assim... Vamos segurar aqui as pontas. Vamos só esclarecer que esse aqui, vocês estão na minha casa, mas esse não é o meu ambiente, onde de fato não, a gente vai mostrar ele. Tá organizado hoje. Se eu tivesse deixado como tava, terça-feira vocês iam correr. Eu ia trancar o quarto e jogar a chave fora. Vamos lá ver? Vamos lá ver, gente. Onde a Profilize prepara a aula. Fica braba. Fica braba, tá tudo organizadinho. Fica em reunião de meet. Bom, então, prof, agora a gente quer que tu mostre o teu cantinho aqui, né? Mas antes, aquela foto, por favor. Essa foto, ela tem história. É a Profilize. Mãe, quanto eu tinha nessa foto aqui? Olha, e essa roupa foi a única, fiz um curso de corte e costura, a única roupa que eu costurei foi esta aí. Olha que gordinha, bonitinha, desde pequena. Simpática. Eu acho, porque eu tô sempre mostrando os dentes. Essa roupinha fui eu que fiz. Esse é o meu cantinho, onde tem minha família, algumas lembranças, não posso mostrar o nome, né? Escritas que são extremamente verdadeiras dos meus alunos, então, do Presídio Estadual de Encantado, onde eu trabalho na modalidade de alfabetização até o 5º ano. Meus presentes, ó, feitos pelos reeducandos. Este foi um presente que eu ganhei da Joyce e da Xanda do Jornal Antena, que eu quase morri chorando. Ele tem... Eu também ganhei presente dele. A minha história. Prêmio. A minha história, ó. Olha, Vanessa. E daí tem todas as
Tem todas, elas tiraram as campanhas em função de... Ó, tem um pouco da minha vida resumida, das campanhas, de tudo que a gente faz. E Seu Gino. admirava, eu queria 10% do que ele sabia para poder dar aula de história. Os amigos, São minhas 2 filhas. os amigos, minha irmã por parte de mãe, mas eu tenho uma irmã por parte de pai, que é uma figura, né? Me trocam com ela de tão parecida que a gente é. E os amigos que eu amo, o Ivo e a Sandra, o Flávio e a Jane, que nem são mais amigos, são família. E as palhaçadas da Profilise, querendo caminhar no slackline, sei lá o nome de assim, ali. Ó, aqui já tá um pouco, né, demais. Então, aqui é a história, tá bonitinha hoje porque vocês vinham, porque isso aqui é uma confusão. É que assim, ó, como vocês vinham, eu só abri o armário, soquei tudo ali, né, e daí a porta fecha, ninguém vê nada. E aqui, então, o meu cantinho, outra coisa que eu gosto muito, né? Minhas corujas. Aqui tem, em vários lugares da casa tem, mas a maioria aqui... Esse foi um presente que veio da mãe de um amigo em Curitiba que faleceu e ela tinha uma coleção grandiosa e a família dividiu. Esses eu ganhei esse quadro assim no dia do professor. Cheguei em casa e eles abriram a minha casa sem eu saber e botaram em cima de uma mesa com cartaz, né? E dos alunos, um aluno que foi para Bahia trouxe a baiana, outro que foi para não sei onde trouxe a vela. Eu sei cada um quem deu. É incrível me lembrar assim. Uhum. Carinho, né? Aqui também, ó, feito com papel, folha ofício colorida, né? Os reeducandos, então, os alunos do presídio. De presídio. E eles vão me presenteando com baús e quadros. Tá faltando espaço, hein, prof? Oi, fora o que eu tenho em outros lugares. Uhum. Fora o que eles me dão para presentear. Sim. Eles fazem, esse aqui, por exemplo, eu forneço o material, né? Porque eles não têm quem dar. E daí eles dão para presentear. Então, este eu vou dar para a Ayla. Uma recordação. Já, né? Então, uma recordação para a Ayla. Ai, obrigada. Dos meus, ai, com certeza. dos meus alunos adultos. E um dia tu conta a história para ela, com da Profilise, que trabalhava com os adultos. E guarda para a Ayla. Com certeza. E o aluno que fez é muito vai dedicado. Estar num lugar especial. Sim, senhora. E eu vou dar um pro Igor também. Ai. Porque senão dá ciumeira, ó. Ai, meu Deus do São céu. iguais, com o mesmo carinho e dá pra... Eu tenho meus meninos aí. É cor-de-rosa. Não tem problema. Coisa, mas isso já foi... Quando eu tiver uma filha, também já vai ter... Não, mas assim, ó, independente da cor, é aqui. Isso aí. Então, um pra cada um de vocês, com muito carinho. Obrigada. Feito por um aluno do Presídio Estadual de Encantado. Muito obrigado. Olha que coisa mais linda, gente do céu. Obrigado. Pra vocês. Aqui? Sim. A mãe, esse mesmo aluno que fez os baús, Só botar aqui. um dia eu comentei que a mãe assistia a missa. A gente tem uma fé muito grande em Deus, né? E ele Católica? Sim. E ele me fez, mas respeito todas, tá? Porque como educadora eu não posso. Não, mas tu pratica o catolicismo. Sim. O catolicismo. Deus é bom o tempo inteiro. Isso. E qual foi minha surpresa? Eu cheguei lá um dia de manhã, ele disse: Profilise, eu fiz um presente pra tua mãe. Eu disse: o quê? Um Jesus. Ele pirografou um Jesus perfeito. Está no quarto da mãe. Ela te convidou pra ir lá mostrar se quiseres. Vamos lá espiar. Tira as bagunças aqui, ó. Vamos lá espiar. Jesus. Olha ali. E o Grêmio? E o Grêmio, né? Não pode faltar, né? Também o Grêmio. Que coisa mais A linda. gente sofre por ser gremista. Mas faz parte, né? Faz parte, como todo time. Meu aluno, vem cá. Tem um aluno meu que começou o ano passado a vir para as aulas, né? Porque a pandemia eu tinha que levar trabalho em forma física, recolher, corrigir e aquele vai e vem. E aí teve o curso de amigurumi para alguns reeducandos e ele me disse assim: esse que escreveu essa carta, ó. Ele diz aqui que um dia ele vai se formar e eu vou ir para formatura dele porque ele aprendeu comigo, ó,
pela oportunidade de aprender com você, claro, com erros, né? Que somos uma metamorfose em grandes transformações. E através de você, Profilize, eu descobri que de onde eu venho, quem sou e para onde eu vou. E eu posso continuar estudando. E um dia tu vai na minha formatura dele e aprendeu a fazer amigurumi. Ele me disse assim um dia na aula: meu Deus, se a minha mãe me visse estudando e fazendo crochê, ela ia achar que eu tô louco. Imagina, ele disse, eu com uma agulha. E o dedo todo machucadinho, sabe? Homem. Sim. Então, eu guardo isso com muito carinho. E tinha que ser um pet. É que ele pediu que eu tinha cachorro, né? E daí eu conto do Dingo e a Lili, das travessuras dos meus... Ele fez um gatinho pra Letícia. Daí ele fez um gato pra minha irmã. Minha irmã tem gatos. Eu amo todos, né? Eu teria todos os bichos do mundo, mas daí não dá. Tem que ganhar na Mega Sena. Tem mais um projeto. E a Leti, então, ganhou um gatinho. A mãe... gente, eu vivo ganhando presentes. Muito interessante. Isso que a gente faz, isso que faz a gente feliz, né? Valorizar as pequenas coisas da vida. E entre palavras e... Bom, deu pra conhecer um pouquinho, né? Vou ficar do lado de cá pra não te atrapalhar. Da boniteza, porque eu arrumei. Arrumou espaço, você empiriquitou toda, né? Pra nem toda receber a leg. gente. Nem toda leg. É a minha roupa preferida. Não sabe o que dá pra Profilize? Uma leg. Hashtag fica a dica. Ou ração pros bichos abandonados. Verdade. Enfim, assim a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez. É que eu sou suspeita a falar, como eu disse lá no início, né? Pelo carinho e admiração também. Mas conversando contigo, a gente estende o nosso parabéns a todos os professores, todos os profissionais, né? Como a gente disse, acho que é uma missão. Pra mim, o meu ponto de vista, eu acredito que pro Igor também, que tá aqui com a gente, é uma das profissões mais lindas, porque é a partir dela que se formam todas as outras. E eu acho que não existem palavras para parabenizar e dizer que eu tenho um carinho muito enorme por ti. A gente ficou muito feliz de poder fazer esse podcast contigo também. E muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, então, de ter sido convidada, né, para uma novidade que podcast. E também, mais uma vez, parabenizar a todas as profs que exercem a sua missão com amor, sabedoria, dedicação. E sempre lembrando que sim, a gente tem um papel especial e que a gente pode sempre estar transformando a vida de alguém. E se fosse comigo? Acho que essa é a reflexão que fica... Sei que eu falei isso várias vezes, mas é o que eu... Antes de tomar qualquer atitude, porque muitas vezes o rompante atrapalha, né? Então, para e pensa, reflete. E se fosse comigo? Um beijo grande a todos e obrigada por esta oportunidade. Eu tenho que encerrar dando um abraço. E dizendo para o pessoal nos acompanhar todas as sextas, 19 horas, nos canais da Mais Comunicação Integrada. Né, Igor? A gente volta semana que vem. Com certeza, com mais um. Pode mais. Beijo. Mais um pode mais? Isso aí. Então tá bom.